O ano é 1866 e vários países estão em polvorosa. O motivo? Ninguém mais consegue navegar tranquilo pelos oceanos e pelos mares, pois os navios, sejam militares ou comerciais, estão sendo atacados, segundo o relato de sobreviventes, por um monstro gigantesco. Para pôr fim às dúvidas e esclarecer o mistério, seja o monstro ou não, o governo americano então resolve lançar uma expedição à caça desse tal monstro, e para isso eles chamam um renomado professor do Museu de História Natural de Paris, Pierre Aronnax. É claro que eu estou falando do clássico absoluto 20.000 Léguas Submarinas. Esse é o assunto de hoje no vídeo, que a gente vai esclarecer daqui a pouquinho. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje o assunto é o clássico 20.000 Léguas Submarinas, escrito por Júlio Verne em 1870 e é um clássico absoluto da literatura mundial. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse grande livro, não vou dar muito spoiler, vou dar uma pincelada por cima, assim como foi a primeira vez que eu li esse livro, foi agora, o primeiro livro de 2026, e eu confesso que eu não tinha lido até então, conhecia a história, mas o livro mesmo ainda não tinha lido. Então, pensando nessas pessoas que também não leram ainda, e para não estragar a surpresa, não vou contar muita coisa, vou cuidar aqui para não dar spoiler da história. Mas o resumo é esse. Há boatos que um monstro está atacando navios sem motivo nenhum e causando muitos prejuízos para a indústria, e vidas também estão sendo ceifadas por esse tal monstro, e o governo americano resolve lançar uma expedição para esclarecer o assunto. Se for realmente um monstro que existe no meio dos oceanos, ele será caçado. Se não for, será esclarecida a história e pôr um fim ao mistério. E para isso, eles contam com a ajuda de Pierre Aronnax, um famoso professor de Paris, que ele tem moral, tem embasamento para esclarecer a dúvida perante a população, que já está gerando um caos total, entre todos os povoados, todos os países mesmo, Ninguém mais se sente seguro em sair em alto mar. Junto com o professor Aronnax, acompanha ele o fiel secretário dele, mais que um secretário, um amigo mesmo, quase irmão, o Conseil. Então a gente vê assim, a amizade deles muito grande mesmo, quase uma devoção do Conseil para o Aronnax. E no navio, além de outras pessoas, eles conhecem uma figura que é o Ned Land, o arpoador, que está no navio justamente para caçar esse tal monstro. Então, depois de muito procurar, eles encontram a resposta. Só que o navio onde eles estão é destruído e eles ficam à deriva. E aí eles são resgatados pelo monstro. E aí então é esclarecido todo o mistério. Não se trata de um monstro, e sim de um submarino muito moderno para a época, equipado com a tecnologia mais avançada que nem existia ainda em outros países, e o responsável pelo submarino é o Capitão Nemo. Esses três, o Ned, o Conseil e o professor Aronnax, são resgatados pelo Capitão Nemo e levados para o interior do submarino. Na verdade, eles são resgatados, mas acabam virando prisioneiros, porque o próprio Capitão Nemo diz que eles jamais partirão daquele submarino, nunca mais deixarão o local. Agora é interessante a psicologia do livro, Enquanto o professor Aronnax, ele nem se importou tanto de perder a sua liberdade, contanto que ele teve a oportunidade de conhecer, aprimorar os seus conhecimentos da vida submarina, porque ele conhece segredos que até então era impossível ao homem chegar da profundidade que o submarino Nautilus consegue. O Conseil, também um estudioso também, e fica contente, mas o Ned Land, que é uma pessoa mais simples, aí ele não se conforma com a prisão dele. Por mais regalias que eles tenham, eles não ficam confinados numa cela, eles têm acesso total ao submarino, mas são impedidos disso aí. O Ned Land nunca vai se conformar com a perca da sua liberdade. Então ali começa todo o drama, já começa uma rusga entre ele e o Capitão Nemo,
Então é muita coisa legal assim, e interessante, porque se você ficar analisando todas as espécies de peixes e de outros animais marinhos que são descritos no livro, cara, hoje para nós aqui é fácil pela internet, tu joga aquele animal descrito ali, mas tu pensa que nesse livro foi escrito em 1870. Olha o trabalho que o autor teve para catalogar cada espécie marinha diferente. E mais, além dos peixes, das espécies marinhas, se você colocar a longitude e latitude, que tem muita referência, que eles viajam constantemente, o navio, o submarino não para. Então ele sempre está citando uma latitude e longitude e o local onde eles estão. Dá exatamente, se você joga esses dados no Google, dá exatamente nos países onde eles estão. Cara, um trabalho primoroso mesmo de Júlio Verne. Ele é assim, a gente pensa, não só nele, outros atores, tudo dessa época, era muito estudo mesmo, a inteligência dos caras era, cara, fenomenal mesmo. O livro, ele faz jus à fama que ele tem, porque é sensacional. Esse meu aqui, ele é da editora Príncipes. É um livro bem interessante, tem quase 400 páginas, mas você lê assim, quase numa pegada só, porque não dá vontade de parar de ler. É uma leitura fácil, interessante, e você se envolve, você quer descobrir o porquê da revolta do Capitão Nemo que tem contra a humanidade. Ele simplesmente abdicou de viver na superfície, ele não suporta a ideia de voltar a viver entre os homens. Então você quer saber o mistério, quer saber o que houve com o seu passado dele, você quer ver como é que vai terminar a trama. Muito legal mesmo, eu recomendo. E tem várias adaptações, a mais famosa talvez seja um livro, um filme de 1954 dos estúdios Disney, uma produção, né, espetacular. 20 Mil Léguas Submarinas é o nome do filme, de 1954, o Capitão Nemo, tá todo lá, o Nautilus. Cara, um show de efeitos especiais mesmo, uma produção primorosa. O Ned Land, inclusive, ele é interpretado pelo Kirk Douglas. Olha só que legal. Então, teve várias versões, teve desenhos animados, séries para TV, outros filmes. E é claro que a gente está falando de um grande clássico, as HQs não poderiam ficar de fora. Eu vou mostrar aqui duas aqui que eu tenho aqui em casa, também da Disney, né? Olha aqui, Almanac Disney 190, publicada lá em março de 1987. Ele traz o encontro deles, o Nautilus aqui, ó, que dá para ver ele aqui submergindo. Ele é dessa história aqui, ele é totalmente inspirado no filme de 1954. O Capricho aqui é uma história italiana, né? Foi muito legal mesmo essa história, que ela volta na série Pateta Faz História, né? O volume número 11 aqui, ó, de Pateta Faz História, traz essa história de novo. É a mesma do Almanac Disney, mas é interessante você ler, se informar. É claro que é uma outra pegada, uma pegada mais cômica, né? E se tratando de Disney, ainda teve também o Clássicos da Literatura Disney, uma série publicada pela editora Abril lá em 2010, né? E o número 12 traz justamente 20 Mil Léguas Submarinas. Inclusive, nessa edição de 2010, tem a adaptação oficial do filme de 1954. Então também é bem interessante você ter essa edição. Eu não tenho aqui, mas eu ainda vou correr atrás, vou ter aqui em mãos. Agora a Panini lançou, mais recente, né, 2021, finalzinho de 2021, começo de 2022, 19.999 Léguas Submarinas, uma graphic Disney também muito bem feita, muito bem desenhada. O Pateta faz o Capitão Nemo, então daí você já tem, né, a ideia do como vai girar a história. Então teve outras produções também inspiradas, né, e inclusive um filme, mas isso aí eu não recomendo para ninguém, só vou citar aqui, 30 Mil Léguas Submarinas, uma produção de baixo orçamento com Lorenzo Lamas. Então, cara, assim, ó, esse filme não recomendo para ninguém. Se quiser perder o seu tempo, é por sua conta e risco. Mas enfim, se você quer ler um livro interessante, empolgante mesmo, cara, eu recomendo 20 Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne, o livro original, né? Então a gente sempre
né? Se admira da inteligência desses autores. É uma leitura muito boa, como eu falei, você não vai se arrepender. Tem outras versões também, já teve série. Há boatos que o Will Smith vai participar da nova produção, mas até agora não deslanchou. Então a gente sempre fica, mas é sempre interessante, né, a gente acompanhar o Capitão Nemo, o Nautilus. Teve também um filme bem polêmico, tem muita gente que detesta, outras pessoas gostam. Eu acho legal o filme. É a Liga Extraordinária de 2003, né, que tem também o Capitão Nemo e o Nautilus aparecem nesse filme. Então, para quem quer ver assim, claro, inspirado, né, no personagem criado pelo Júlio Verne, mas sempre é interessante a gente conhecer as outras versões também. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, mandando um forte abraço para vocês, desejando tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!